Entra que tiver mais à vontade. Vamos tentar revisar, para não concentrar muito no som. 3, 2, 1. Olá, sejam todos muito bem-vindos à Plataforma do Conhecimento, uma iniciativa dos Conselhos Federal e Regionais de Administração. A plataforma foi desenvolvida para ser um local de troca de experiências. Daqui, nós apresentamos as tendências do campo da administração e daí vocês apresentam para esse conjunto de profissionais aqui os seus questionamentos, as suas perguntas. Esse programa hoje está sendo desenvolvido aqui em São Paulo com o grupo de administração legal. Saberemos um pouco do que se trata isso e como que esta atividade do administrador se dá no dia a dia dos escritórios de advocacia, bem como no Poder Judiciário também. Convido a todos que possam, de fato, trazer os seus questionamentos para enriquecer esse programa junto com a mesa que aqui está para trocar essas experiências. Peço também para que aqueles que estiverem aí dentro das suas casas ou dos seus trabalhos possam, ao final do programa, se tiverem necessidade para isso, façam a emissão do seu certificado online. Muito bem, eu vou passar para o administrador Rogério Góes, que é o coordenador do Grupo de Excelência de Administração Legal daqui, do Conselho Regional de Administração de São Paulo. Bom dia, Rogério. Bom dia, Flávio, muito obrigado. Para nós do GEAL é uma bela oportunidade estar participando com vocês nessa divisão de experiências, como muito bem disse o Flávio. O GEAL é composto por 20 pessoas, são 20 voluntários, estamos divididos no formato de 3 células. A célula de administração legal nos escritórios de advocacia, de administração legal nos departamentos jurídicos e de administração legal no Poder Judiciário. Então, a mesa hoje está composta por representantes das 3 células. Nós vamos tentar dividir um pouco com vocês e também, através das perguntas, aprender um pouco com vocês em relação a essas 3 importantes áreas onde o administrador pode impactar com o seu trabalho a qualidade do Poder Judiciário. Fazer brevemente um resumo da história da administração legal. Ela já é bastante desenvolvida há décadas, principalmente nas megabancas americanas e inglesas. E o embrião da administração legal no Brasil iniciou no final da década de 90, início dos anos 2000, quando as nossas grandes bancas perceberam que estava na hora de fazer a transformação de bancas de advocacia em escritórios de prestação de serviço jurídico. Nessa fase começou a se pensar em termos de planejamento estratégico, planejamento operacional, gestão de pessoas, e isso tem se desenvolvido bastante. Da mesma forma como a administração hospitalar ganhou importância a partir da década de 70 e 80, eu acredito, e nós trabalhamos nesse sentido, que a administração legal tem um caminho no futuro muito grande e tem se tornado um importante nicho de mercado de trabalho para o administrador. Eu vou solicitar para que vocês nos conheçam, que a mesa se apresente. Vou iniciar a apresentação. Como o Flávio disse, meu nome é Rogério Góes, a minha formação é em administração pela Fundação Getúlio Vargas. Eu sou bacharel em Direito pela PUC, não sou advogado. Tenho uma carreira como executivo empresário em empresas na área industrial e estou no segmento de prestação de serviços jurídicos há 10 anos, tendo estado como CEO de escritórios de advocacia de grande porte por um período. Atuo atualmente como consultor e sou conselheiro certificado do IBGC. Vou pedir agora, pela ordem, que o Dr. Cauê Aguiar se apresente. Bom dia a todos, é uma grande honra poder estar aqui no GEAL, mais uma oportunidade. Meu nome é Cauê Carlos Lopérgo de Aguiar, eu sou servidor, diretor do Tribunal de Justiça desde 1977, sou graduado em Direito e Administração de Empresas pela Faculdade FMU, pós-graduado em Processo Civil pela Escola Paulista da Magistratura e atualmente exercendo a direção em parceria com o RH, nossos recursos humanos, dando palestras e capacitação dos servidores. É uma grande honra estar aqui. Bom dia Rogério, bom dia demais colegas de mesa. Meu nome é Mário Ezequiel, eu sou economista também, não sou advogado,
Tenho MBA em Gestão Econômica e Estratégica de Negócio pela Fundação Getúlio Vargas. E eu sou o administrador do escritório Matos Filho, Veiga Filho, Marrei Júnior de Quiroga Advogados. Estou no escritório há 11 anos. A minha experiência foi sempre em empresas de prestação de serviços, multinacionais e nacionais. Sou professor convidado da Fundação Getúlio Vargas para a matéria de administração legal, membro do CRA, desse grupo de estudos de administração legal, e também do CEAI, Centro de Estudos de Administração do Escritório de Advocacia. Bom dia, colegas. Meu nome é José Abramovich, eu sou engenheiro, tenho pós-graduação em administração pela Getúlio Vargas, fiz cursos de gestão também na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Fui presidente de várias empresas multinacionais e exerci a função de CEO de um grande escritório de advocacia aqui em São Paulo. Hoje atuo como consultor de gestão, sou conselheiro de administração certificado pelo IBGC e estou aqui à disposição de vocês para partilhar um pouco dos nossos conhecimentos. Bom dia a todos, meu nome é João Paulo Rossi, eu sou advogado de empresas há 25 anos, sou formado pelo Largo de São Francisco, tenho especialização em Direito Tributário e o meu MBA em Gestão Empresarial é feito na FIA. Eu trabalho em empresas já há um bom tempo, tendo sido chefe de jurídico de multinacionais e empresas nacionais ligadas à área de telecomunicações, na área de mineração e diversos outros segmentos de indústria. Para mim é um prazer estar aqui e um bom dia a todos. Muito bem. Só para combinar com vocês, o formato hoje será em 2 módulos. O primeiro módulo vamos abordar um tema durante 15 minutos, aí terá um espaço para perguntas por mais 15 minutos e chegaremos ao segundo módulo e novamente mais 15 minutos de perguntas e respostas. O primeiro tema é o administrador no ambiente legal. E aí nós gostaríamos de explorar um pouco o dilema entre poder e autoridade, que advém do paradigma da propriedade e da gestão. Então, cada um de nós, dentro do seu ambiente de trabalho, Poder Judiciário, Escritório de Advocacia e Departamento Jurídico, vai falar um pouquinho sobre o administrador ou administração. Então, gostaria de pedir ao Mário para começar. Obrigado, Rogério. Na verdade, eu acho que o primeiro ponto a colocar aqui, eu não sei se todos estão familiarizados, mas o escritório de advocacia tem uma particularidade importante. É o único segmento, é o único negócio que, para você ser sócio, você obrigatoriamente tem que ser advogado. Talvez para o meio jurídico isso seja de conhecimento, talvez para o público em geral, não. Então, eu posso, diferente de outro negócio, sei lá, uma empresa de engenharia, eu posso ter uma empresa de engenharia sem ser engenheiro. Eu, eventualmente, não posso assinar uma planta, mas eu contrato um engenheiro e faço isso. E assim para todos os segmentos. No caso de escritório de advocacia, eu, por exemplo, que sou economista, não posso ser sócio. Eu, para ser sócio do escritório, obrigatoriamente tenho que fazer direito, tenho que ter o AB, e aí sim eu poderia ser sócio. Então, essa é uma particularidade que leva a seguinte ponto. Todo sócio do escritório de advocacia, obrigatoriamente, é um advogado. E, na grande maioria, eu diria quase 100%, exerce a função de advogado, além de ser sócio. Então, para esse sócio, o primeiro ponto que eu chamo a atenção, e que parece óbvio quando a gente começa a falar, mas que a experiência mostra que no dia a dia, na grande maioria, da grande maioria dos escritórios, isso não é uma percepção clara, que é a seguinte: o sócio, ele é advogado, como eu disse, obrigatoriamente, mas ele também é proprietário de um negócio, de uma prestadora de serviço jurídico. Portanto, ele tem um negócio. Esse segundo papel leva à seguinte consideração: ele tem um capital investido. Portanto, eu, além de advogado, se sou sócio de um escritório, eu tenho um capital investido. E se eu for pensar com a cabeça de gestor, eu tenho que ter preocupação sobre o retorno desse capital investido. Não faz o menor sentido eu investir num negócio sem ter uma preocupação com esse capital. Eu tomo, muitas vezes, decisões importantes de investir num ou num outro segmento ou numa outra operação, pensando com a cabeça do empresário, buscando um retorno sobre aquele capital. Então, um exemplo claro para elucidar um pouco isso. Digamos que eu queira montar um escritório de advocacia, eu acumulei riqueza ao longo de um período, essa riqueza está aplicada ou num imóvel, ou numa aplicação em CDB, enfim, ou na Bolsa de Valores. Se eu tomo a decisão de investir no escritório, pensando com a cabeça de empresário, eu deveria fazer o seguinte raciocínio: eu vou fazer esse investimento porque o retorno sobre esse capital investido é maior que qualquer outra aplicação.
Esse é um pensamento lógico, cartesiano e bastante capitalista. A verdade é que as decisões nossas no dia a dia não são tão cartesianas assim. Então, eu posso tomar a decisão de fazer um investimento, mesmo que não tenha a melhor taxa de retorno. O que é importante é eu saber disso, né? O que a gente observa na prática é que muitas pessoas tomam decisões de investimento com um retorno menor do que outra possibilidade, ou até com um retorno negativo, ou seja, eu perco dinheiro, eu tenho um prejuízo, sem saber. Eu posso tomar até, em último caso, uma decisão nesse sentido, mas sabendo. O exemplo mais prático que eu dou é o seguinte: muitas vezes eu acumulo dinheiro para fazer uma viagem. Do ponto de vista econômico, essa viagem não me dá nenhum retorno financeiro, mas me dá prazer, né? Me dá satisfação. Está valendo, eu economizei para isso. Eu até posso investir num segmento, num escritório de advocacia, mesmo não tendo o melhor retorno, mas porque aquilo é um prazer, aquilo é uma satisfação, eu sempre sonhei. Então, esse é o primeiro ponto, é o ponto mais importante que eu acho que deveria ter. A partir do momento que eu tenho consciência disso, que todos os sócios ou aqueles que são proprietários desse serviço jurídico têm consciência disso, é buscar a melhor administração. E aí, ninguém é melhor do que um administrador, que pode ser um administrador formado, mas alguém que exerça essa função, né? Muitas vezes o advogado não tem qualificação para isso, e não é nenhum demérito nisso, né? Eu faço o seguinte paralelo: muitas vezes a gente que não é advogado tem que fazer um contrato, faço um contrato eu mesmo que sou economista, e amanhã dá um problema, contrato simples, eu faço, e esse contrato não é bem feito. A hora que eu contrato um advogado para me ajudar nisso, ele vai falar: se você tivesse me contratado e teria feito um contrato, você teria gastado menos. Quero dizer o seguinte: se ele contratar um administrador para fazer esse papel, com certeza esse profissional vai executar esse serviço muito melhor. Então, acho que um primeiro ponto da gestão, eu acho que é entender essa lógica. Muito bem. O administrador encontra limites. Quem vivenciou o escritório de advocacia no dia a dia sabe que existem muitas contribuições a ser dadas pelo administrador. Quem gostaria de falar sobre essa situação? Rogério, eu toco no assunto. Eu acho que o Mário colocou bem que num escritório de advocacia, os sócios são advogados. E os advogados não são treinados para administrar. Então, não só administrar o trabalho do serviço jurídico, mas principalmente administrar o back-office, a parte que comanda toda a gestão do escritório. Informática, recursos humanos, contabilidade, tesouraria, controladoria, tudo aquilo que num escritório grande, médio ou pequeno, alguém tem que exercer. No caso do escritório pequeno, que exerce a secretária, no escritório médio você talvez tenha o contador, mas no escritório grande você já tem uma estrutura montada para que isso ocorra. Então, nós vemos a participação do administrador legal não só para auxiliar o escritório de advocacia a atuar como empresa, porque no fim e no frigir das contas é uma empresa, como também auxiliar o advogado a gerir bem a sua atividade jurídica. Rogério, eu acho que... Muito bom. Nós temos testemunhado aí uma grande evolução em termos de administração e controle na área do Poder Judiciário. Eu queria saber da experiência do Cauí, qual é a contribuição que a administração tem dado em termos de evolução? A administração, se a gente puxar um pouquinho um tempo atrás, a administração do Tribunal de Justiça de São Paulo tinha aqueles departamentos que tratavam da administração propriamente dita, e não falávamos, a grande verdade é essa, não falávamos a nível da administração ou da figura de um administrador dentro de cada unidade judiciária. Por quê? O número de feitos era menor, o pessoal que frequentava os cartórios, as unidades judiciárias, eram pessoas técnicas, advogados, e com o passar do tempo, o número de processos aumentou, é uma avalanche de processos, e hoje não há como se falar que o dirigente de cada unidade não tenha que ser apenas aquele diretor de cartório, aquele que cuida especificamente das questões judiciais e processuais, sem contar com uma administração. Então, o tribunal preocupado com o atendimento,
que deva ser um atendimento eficaz à população, não somente à população jurídica, mas àqueles operadores do direito, mas sim a população que vai e quer, comparece pessoalmente para saber detalhes processuais. O Poder Judiciário, principalmente São Paulo, tem investido muito na questão da administração, convocando, solicitando o apoio, inclusive do CRA, com indicação de palestrantes no ramo da administração, para que dê uma abertura maior para este servidor que figura como um dirigente, que até então ele atuava somente na questão processual, na questão administrativa de sua unidade. Porque hoje, se nós levarmos em conta que uma unidade judiciária sequer, uma só, levando em consideração a uma vara civil central, ela conta com 9 a 10 mil feitos em andamento, e pessoas com uma diferença individual muito grande de cada funcionário, de cada servidor, não há o que se falar hoje numa boa prestação jurisdicional, sem contar com o apoio de um administrador, um profissional gabaritado para tal. Muito impressiona a evolução que aconteceu nos últimos anos, com a atuação do CNJ, desenvolvendo métricas para avaliação de eficiência do trabalho no Poder Judiciário. Correto. Hoje, quem entrar no site do CNJ, tem relatórios de 2009 e 2010, com informações bastante atualizadas, um volume de processos que remonta no Brasil todo, 83, quase 84 milhões de processos, rodando simultaneamente, são processos ativos. E é muito importante também, o investimento tem sido feito em treinamento. Eu sou testemunha da evolução nessa área, como as pessoas hoje têm sido melhor preparadas para poder atuar como interface do advogado e do jurisdicionado. E no ambiente corporativo, como é que fica, João Paulo? Eu queria pegar um gancho do que o José falou e realmente lembrar que o advogado, na sua formação, ele não passou por um processo ou por um aprendizado de gestão. Isso, na realidade, acaba sendo um problema, porque hoje o departamento jurídico, como qualquer departamento de uma empresa, precisa mostrar os resultados, precisa mostrar exatamente onde ele está agregando valor para o empresário. E aí que o administrador legal, ele aparece como sendo a interface que traduz todas as questões que estão sob a gestão do departamento jurídico para a empresa. Eu lembro no caso de processos, por exemplo, toda vez que a gente faz uma gestão de vários processos, de lá vem informações importantes para aprovisionamento e até que podem influenciar no resultado da empresa. Ou mesmo, na hora que a gente está fazendo gestão de pessoas, gestão de terceiros, tem uma série de coisas ou de pontos que o administrador contribui para que exista uma melhor gestão do departamento jurídico. Então, hoje, em síntese, eu vejo a administração legal até como uma matéria que deveria estar na faculdade de Direito. É uma necessidade que a gente sente, principalmente quando você cresce. Você sai de um advogado para ser um administrador, um executivo, você tem que buscar muitas vezes num MBA essa formação que falta e que faz você ser, antes de mais nada, um melhor advogado para a empresa. O João Paulo tocou numa coisa muito importante, que é, no decorrer da carreira do advogado, ele começa a assumir responsabilidades de administração. Então, quando ele se torna coordenador, ele passa a ser um gestor de equipes. E ele nem sempre tem o preparo técnico para isso. É lógico que o bom senso acaba ajudando, a pessoa desenvolve ferramentas próprias, mas tem sido muito comum, realmente, o profissional do direito procurar apoio e formação em outras áreas, administração, contabilidade. E o que o João Paulo falou é uma das nossas lutas mais importantes, que é transformar a administração legal, através de uma grade curricular, em matéria obrigatória, nem que seja por 6 meses, dentro de uma faculdade de Direito, e mesmo na faculdade de Administração, para o administrador perceber que existe um mercado de trabalho importante, agora e no futuro. Alguns de nós, acho que todos nós, temos uma experiência acadêmica importante, ministramos aulas em instituições de ponta, falando sobre administração legal e propagando essa mensagem que para nós é tão importante. Nós vamos passar agora, abrindo para as perguntas, para a parte intermediária do primeiro bloco. Temos ali um controle na mesa e as perguntas já estão chegando. Primeira pergunta vem de Salvador Bruno. Pergunta o seguinte: como o grupo vê hoje a questão da comunicação no ambiente legal?
Quem quer começar? Bom, posso tentar Pode ser contribuir? João Paulo? Sem dúvida. Então tá bom. O que eu vejo isso é bem interessante, porque o advogado, quando ele sai do mundo jurídico, seja ele o escritório de advocacia, ou mesmo da faculdade, ele vem com todo aquele traquejo e linguagem típica do advogado, ou até um pouco mais formal, o que é normal e é necessário no Tribunal de Justiça, mas, por exemplo, na hora que você está com essa linguagem na empresa, isso acaba causando uma certa estranheza. E aí vem aquela necessidade de você adotar uma linguagem própria do negócio. Antes de mais nada, então, a minha sugestão aos meus colegas que são advogados de empresa é que evitem o jargão jurídico. Realmente não é por aí. E também, com isso, ao ter uma linguagem mais direta e formal, ou seja, a linguagem da empresa, que ele seja mais acessível. Fundamental essa questão de o advogado estar acessível para a empresa. Por fim, eu acho que ele deve atuar na velocidade do negócio. Eu tive a oportunidade de trabalhar em telecomunicações ou até em produtos de consumo e me lembro que a questão de, na hora que a gente estava falando, por exemplo, de um produto para o verão, ele tinha que ter um momento, a gestão daquilo, a análise jurídica daquilo, devia acontecer de forma imediata, para a campanha, para aquela situação. E nesse momento é que você tem que ter a velocidade do negócio, para que o seu cliente saiba que pode contar com você. Eu me lembro de uma palestra sua, onde você realmente coloca de maneira muito clara a questão do escritório terceirizado gerar relatórios complexos em juridiquês, onde o diretor jurídico, que é a pessoa que vai fazer a interface com o presidente da empresa ou com o board da empresa, tem que fazer uma tradução do relatório para fazer a apresentação. Ou seja, é importante realmente que esses relatórios dos escritórios terceirizados cheguem num formato apresentável, inteligível para pessoas que não têm a formação jurídica. Eu queria até acrescentar que, às vezes, parte da missão nossa no departamento jurídico, como gestores legais, parte minha me considero um administrador legal, eu acho que você tem também a missão de treinar, ensinar, reportar as coisas para a empresa. Quando a gente fala em posturas como ética, como governança corporativa, cabe a gente traduzir toda a necessidade e a importância disso para a empresa. Então, essa hora sim, a comunicação tem que ser direta, tá? Imediata também. Como eu lembrei de palestra, lembrei de uma palestra que o Cauê Aguiar proferiu também, onde ele comenta a respeito da relação do servidor que está atendendo, o advogado ou o jurisdicionado, e como acontece essa relação. Mas antes de passar a palavra para o Cauê, um comentário que surgiu através do fórum, que eu vou ler aqui ao vivo, é anônimo o comentário, mas é o seguinte: o administrador hoje tem que buscar formas de se atualizar e lidar com as diferentes mudanças na fiscalização do seu negócio, nas regulamentações de funcionamento e leis que regem a sua conduta. Bom, muito bem. Então, Cauê, vamos falar um pouquinho sobre essa relação de comunicação. Perfeito. Essa comunicação, né, conforme eu expliquei há pouco, hoje o jurisdicionado ele tem acesso mais, ele está mais informado, então ele comparece mais ao tribunal, aos cartórios, para saber acerca do processo dele. Hoje a gente não pode aqui fazer uma cortina de fumaça no tribunal, porque hoje, com o número de feitos, repito, em andamento, o fluxo de pessoas é muito grande. Então, às vezes chega, isso aí cronometrado pelo próprio SPI, que é a nossa secretaria, às vezes, dependendo do horário, um advogado ou um jurisdicionado, ele demora em torno de 5 a 10 minutos para ser atendido. Na minha modesta opinião, é um absurdo, mas é a nossa realidade. Então, o que acontece? Nós estamos preparando o nosso servidor para tal, porque ele não pode, por exemplo, em primeiro lugar, tem que haver o respeito e a dignidade, porque ele é um servidor público, mas também tem que haver, na minha opinião, um preparo dos grandes escritórios, dos escritórios de advocacia, para preparar os seus estagiários para essa relação. Porque às vezes ela não é muito harmoniosa. Na maioria das vezes é claro que sim. Mas nós estamos preparando também os nossos servidores no sentido que uma coisa é você informar o andamento processual a um advogado, a um operador do direito. E há uma outra questão, quando você vai, o servidor do judiciário vai explanar para o judicionado a questão do processo dele. Tem que usar uma outra terminologia, tem que usar um carinho até que especial, eu prego muito por isso, porque se a gente for considerar que todos somos pessoas, mas você vai lidar, por exemplo, com uma questão criminal,
um cartório criminal que a mãe do preso comparece para saber, aí a pessoa mal informada de dentro, aqui, a verdade é essa, dançou, está preso 20 anos. Como é que sai essa... Então tem que ter um trato especial, tanto na questão criminal, quanto na questão de família e sucessões, no sentido geral. Então nós estamos capacitando nos servidores, preparando para esse, que é um outro desafio. Hoje o atendimento ao público não era grande, hoje é muito grande. Então o nosso servidor está sendo preparado para que evite os confrontos e as discussões e as reclamações. Você abordou uma coisa interessante, que é esse preparo que vocês estão conseguindo agora fazer, ele vai começar a surtir efeito daqui a alguns anos. Porque, naturalmente, a pessoa que é recém-contratada e recebe esse treinamento, ele vai exercer essa atividade por algum tempo, de interface no balcão. Perfeito. E vai acabar desenvolvendo um estilo próprio, mas normalmente mais orientado para servir. Mais orientado para servir. Ou seja, hoje o foco da administração, em todos os níveis, realmente é desenvolver a sensação de que você está servindo. Ou um cliente interno, numa empresa, ou um cliente interno no judiciário, ou um cliente externo. Então, quando você consegue passar por treinamento esse entendimento para o colaborador, é fundamental. Se eu puder ainda dar um gancho rapidamente... Sim, tem tempo, pode sim. Tem o tempo? Fica à vontade. O que está acontecendo com alguns colegas meus, que eu falo, é o seguinte, hoje o Judiciário tem uma parceria com o CIE, onde alguns estagiários, pessoas menores de idade, fazem uma colaboração com o tribunal, e alguns dirigentes de cartório pecam da seguinte forma, neste pronto atendimento, colocar essas pessoas, esses garotos para atender. Ou seja, eles não têm o preparo, primeiro de vida e primeiro técnico, para atender um profissional do direito, um jurisdicionado e explicar. E isso tem gerado alguns transtornos. Graças a Deus, a maioria já inverteu essa posição e coloca profissional treinado, capacitado para o atendimento. Porque esse primeiro atendimento é muito importante. Bom, tem uma pergunta de Recife, o Douglas pergunta mais especificamente, como está a comunicação dentro dos escritórios? Aí nós podemos abrir em duas vertentes. Acho que a comunicação entre dentro do escritório de advogados e administração, e os próprios advogados, e outro, a comunicação entre os advogados e os seus clientes do departamento jurídico. Então, quem quer abordar o tema? Posso abordar o tema, Rogério. Eu acho que essa é uma questão crucial hoje nos escritórios de advocacia. O advogado, por própria formação, não aprende a comunicar-se, como diz o João, de maneira adequada. Ele fala o legalês que nem sempre é entendido pelo pessoal administrativo. Mas, fundamentalmente, o mais importante, além de falar o legalês, é tratar as pessoas como pessoas. Essa comunicação inicia-se quando você chega ao escritório e diz bom dia para todo mundo com a boca cheia e não diz bom dia de cara amarrada. Isso entre pares e entre pares e administração. Nós, administradores, sentimos muito, e eu tenho a impressão que talvez seja este o objetivo da pergunta, a maneira como alguns de nós somos tratados pelos sócios, advogados, e principalmente pelas pessoas menores dentro do escritório, os estagiários que acham que são, como todo recém-formado, donos da verdade. Então, é importante que haja um departamento de gestão de pessoas dentro da empresa, ensinando as pessoas a comunicar-se de maneira adequada, a ser gentil. Gentileza é uma forma muito importante de comunicação e isso, como diz o Cauí, não acontece, e eles estão treinando o pessoal na justiça para acontecer, e a gente vê muito raramente acontecer no escritório de advocacia. Comunicação entre advogados, além do respeito próprio e interna, deveria ser registrada, ou deve ser registrada, porque isso pode influenciar em pareceres, influenciar na sua própria avaliação junto a seus pares e usando meios à disposição. Eu não digo que você não deva usar o telefone para comunicar-se com o seu par, mas quando o seu par está localizado na sala do lado, às vezes é muito mais fácil você levantar da sua mesa e até a mesa dele e conversar do que mandar um e-mail ou conversar através
de um messenger interno ou mandar uma mensagem escrita. Levante-se, comunique-se com ele. Se o assunto for importante e se você precisar de algum parecer, troque correspondência. Não é para garantir-se, mas é para garantir que a comunicação seja feita de maneira correta. Então, a comunicação dentro do escritório de advocacia ou dentro de qualquer empresa é uma avenida de duas mãos. Não vamos nos esquecer disso. Muito bem, mais algum comentário? Eu queria fazer um comentário, aproveitar um gancho do que o Zé falou, pegando essa última frase dele, uma via de duas mãos, mas fazer essa linha de comunicação com o departamento jurídico, que foi um pouco também que o João Paulo fez na colocação dele. Para quem é administrador, provavelmente muitos dos que estão nos ouvindo são administradores, são algumas colocações que no mercado isso já é meio que óbvio, o mercado principalmente de empresas ou grupos de empresas que já estão há algum tempo no segmento, estejam já familiarizados com isso e que às vezes nessa área ainda tem sido um aprendizado. Que a relação com o cliente, então colocando aqui o escritório de advocacia e o departamento jurídico de escritórios, principalmente os escritórios corporativos, o departamento jurídico é o cliente. E a primeira coisa, a assistência, é ouvir o cliente. Como é que eu vou prestar um serviço para alguém se eu não ouço o meu cliente, se eu não sei o que ele precisa? E mais importante que isso, entender o cliente. Se eu sou advogado de diferentes segmentos, diferentes clientes, a natureza da prestação de serviço desses clientes é diferente. E em muitos casos, ou na grande maioria, o teor jurídico também é diferente. Então, pegar uma área simples, área de tributação. As leis que regem um determinado segmento, os impostos que são aplicados àquele segmento, são diferentes de outros. Se eu não entender aquele segmento, se eu não souber o que o cliente faz, qual o produto ou qual o serviço que ele presta, quais as leis pelas quais ele é obrigado a seguir, como é que eu vou prestar esse serviço? Então, esse é o primeiro ponto. E como é que eu ouço o cliente? Eu acho que tem vários caminhos, né? Uma delas é esse natural, de conversar, de ir lá, visitar, pesquisar sobre o segmento que aquele cliente, se é um cliente novo, se é um segmento novo, pesquisar o que é aquele segmento, qual a implicação jurídica e como eu posso ajudá-lo. Quer dizer, quando eu vou ao cliente, se eu puder levar soluções, puder encaminhar soluções para que ele possa prestar um serviço melhor, onde eu possa agregar valor ao serviço, é isso que o cliente espera, é isso que ele quer. E eu posso e devo também acompanhar isso, não só antes para conquistar esse cliente, mas principalmente depois, para que eu não venha perder esse cliente. Como? Ou através de pesquisa, existe uma série de formulários. Eu estou prestando o serviço adequadamente? Você está contente com o que eu estou prestando? Eu posso fazer algo mais que contribua para o seu serviço? Né? E algumas coisas também que foi colocada aqui, que o João Paulo colocou, que são alguns outros serviços que não jurídicos que eu posso agregar ao meu serviço jurídico. Alguns dos serviços jurídicos hoje são considerados até commodities. Existem diferentes escritórios prestando serviço com a mesma qualidade, portanto, o cliente vai escolher aquele que tem o melhor preço ou que eu agregue um valor. O exemplo dado aqui é um relatório. Eu posso providenciar um relatório que ele vai ter que desenvolver internamente se eu faço. Isso não é um serviço jurídico, muitas vezes é um trabalho administrativo. Mas se eu produzo essa informação, esse relatório e já entrego mastigado, eu agreguei um valor, portanto, eu tenho um diferencial competitivo em relação aos meus concorrentes. Então, essa linha de comunicação com o cliente, com o departamento jurídico, é fundamental para o sucesso de qualquer negócio e principalmente história de advocacia. Muito obrigado, Mário. Temos aqui uma terceira pergunta anônima que veio pelo fórum, eu vou respondê-la. É correto afirmar que cabe ao advogado trazer a receita e eu, administrador, geri-la? Podemos ser tão simplórios assim? Não, não podemos ser tão simplórios. Hoje, a complexidade do negócio jurídico já exige que o advogado e o administrador estejam trabalhando ombro a ombro. Obviamente, cabe ao advogado fazer a captação, porque trata-se de tema técnico e a ele tem melhor preparo para fazer a abordagem. Mas uma vez o trabalho entrando para a empresa, é trabalho de equipe, não tem a menor dúvida. O back-office funciona para operacionalizar as ferramentas para que o advogado possa trabalhar. Não só para gerir os valores, né, que são o resultado desses honorários. Tem um comentário pelo Twitter do professor Gustavo Galindo. Obrigado, professor Gustavo. O comentário é o seguinte: advogados, médicos e outros profissionais devem ter noção de gestão, mas o administrador profissional é indispensável. Então, com essa afirmação, nós vamos encerrando esse módulo de perguntas e vamos passar imediatamente, sem intervalo,
para o tema 2, que é gestão de pessoas, onde nós vamos tratar um pouco de plano de carreira e retenção de talentos. Todos sabemos que o mercado está extremamente aquecido. Nós estamos passando hoje, e nos últimos 5 ou 6 anos, por um bônus demográfico importante. Ou seja, houve uma mudança clara na nossa pirâmide demográfica. Onde nós tínhamos antes, há 20, 15 anos atrás, o formato realmente de pirâmide, hoje nós temos aquela juventude toda, entrou para o mercado de trabalho, então são pessoas que hoje estão produzindo, estão recebendo, com poder aquisitivo. Aumentou muito a complexidade das relações. Então, estamos surfando uma onda positiva, que deve permanecer pelos próximos 10, 15 anos. É sabido que podemos até adquirir um bônus extra se conseguirmos investir em educação e capacitar essas pessoas para que tenham salários ainda melhores, e produzam ainda melhor. De qualquer maneira, num mercado tão competitivo, quem não se prepara, o escritório que não se prepara, o departamento jurídico que não se prepara, ou mesmo o Poder Judiciário, quando não se prepara, ele passa a ser um fornecedor de mão de obra treinada para o mercado. Ou seja, quem não quer contratar um bom advogado que já tem um DNA de um escritório de ponta, quem não quer contratar um bom administrador, um bom advogado que passou pelo Poder Judiciário, tem experiência, ou no grande departamento jurídico. Então, a atenção desses 3 segmentos em propiciar ao profissional a tranquilidade de enxergar o seu futuro através do plano de carreira, ou seja, perceber de que maneira ele pode alinhar os seus objetivos pessoais com as metas e estratégias de planejamento da empresa, tem grande chance de perdê-lo. Nós temos aí vivenciado grandes e severas cisões de escritórios de advocacia. Escritórios importantes têm perdido massivamente quantidades de profissionais para outros escritórios, ou mesmo para escritórios estrangeiros que estão chegando no país, têm contratado realmente a valores acima do mercado. Nós vamos agora abordar, então, com os outros palestrantes, essa questão da gestão de pessoas na área jurídica. Quem quer começar? Posso tentar, e até para pegar alguma coisa que o Mário colocou, que é e tentar desenhar o que é o perfil do advogado hoje que a gente procura num departamento jurídico, e eu acredito que em escritório também seja assim. E principalmente, é óbvio que a gente procura tecnicamente um bom advogado, formado em boa faculdade, alguém que tenha sido um bom estudante, etc., passado por uma experiência profissional interessante. Mas o que o Mário colocou, para mim, é o grande diferencial de um advogado na empresa, que é o camarada que conhece a empresa. Então, a primeira coisa que eu pediria para um candidato é ser curioso, ou com disposição para aprender, para conhecer. Que ele venha para conhecer o produto da empresa, ir nas fábricas, conhecer quem é o cliente, fornecedor, o entorno regulatório dessa área de negócios e, principalmente, qual é a cultura da empresa ao gerir esse negócio, porque, por vezes, a gente percebe que o camarada tem uma bagagem técnica, mas ele chega e ele é totalmente refratário, ele não quer conhecer a empresa e não aceita a cultura da empresa. É fundamental saber. As empresas têm a sua cultura própria. O segundo ponto que eu acho que é interessante é lembrar que o advogado tem um papel de representação na empresa. Hoje, cada vez mais, a questão imagem, a questão postura da empresa é um negócio que a sociedade observa e, muitas vezes, cobra determinada postura. O advogado, ele é o representante perante um órgão regulador de justiça, uma associação de classe, inclusive perante o próprio acionista. Então, esse papel de representação é algo que eu gostaria também de ver no perfil. E, por fim, até para começar uma discussão ou outra aqui, eu acho que a gente tem que cada vez mais cobrar dos nossos jovens ou dos nossos candidatos que eles tenham um papel de atuar estrategicamente. Muitas vezes as pessoas entram na empresa e passam a ser meros estão contemplando o que está acontecendo na empresa, são passivos e não estão atuando de forma ativa, estratégica. Cada vez mais as pessoas vão precisar, as empresas vão precisar de pessoas pensando de forma estratégica, futura. Então, saber como conduzir, por exemplo, uma negociação importante para a empresa ou transformar as ideias, e acho que esse é o papel do advogado de empresa, que a gente transforma ideias em documentos e com isso eu dou uma segurança jurídica. Eu preciso saber fazer essa tradução. Sabendo fazer isso, eu acho que eu desenho um perfil, além, obviamente, da questão técnica, do pacote técnico, que eu espero que o advogado tenha. Eu gostaria de ver essas 3 coisas cada vez mais.
Não sei o que, se alguém Achei partilha. perfeito. Eu só queria acrescentar o seguinte, importância também desse profissional saber se relacionar bem no ambiente hoje de compliance, que cada vez mais Bem lembrado. existe uma realidade, e de governança corporativa, que é outro ambiente que a pessoa tem que estar bastante habituada hoje a trabalhar. Próximo, quem vai Rogério, abordar acho o que tema? eu gostaria de acrescentar em cima daquilo que o João falou, não acrescentar, mas complementar, quando ele fala no perfil do advogado do corporativo, ele também está falando no perfil do advogado do escritório de advocacia. Aquela pessoa que tinha um perfil extremamente passivo, esperava o telefone tocar para poder fazer qualquer coisa, hoje tem seus dias contados nesse ambiente de negócios que nós vivemos. Esperamos que, ou o cliente espera que o cliente seja proativo, o cliente espera, assim como o advogado corporativo, que o advogado conheça seu negócio, conheça a sua estratégia, conheça as pessoas, conheça os stakeholders, aqueles que mandam no negócio, e que, principalmente, comunique-se de maneira adequada com ele. O Rogério levantou bem o problema de ética e compliance. O cliente não espera que o advogado diga a ele, olha, você vai correr este risco. O cliente espera que o advogado externo contratado tenha o perfil de dizer, olha, esses são os riscos que você corre, essas são as soluções que eu te dou para você poder não sofrer qualquer sanção. Evidentemente, o perfil técnico que você procura no advogado corporativo é aquele perfil técnico que o escritório de advocacia deve procurar no seu escritório. Quando você fala em postura perante aos órgãos externos, o perfil do advogado do escritório de advocacia também tem que envolver uma postura complementar àquela do advogado corporativo. Ele não pode simplesmente ser arrogante, ele não pode, você ligou hoje de manhã, você está com problema hoje de manhã, não é amanhã à tarde, esperar que ele responda amanhã à tarde. Estamos falando mais de um item de comunicação aqui. Esse é o perfil que a gente espera no advogado do escritório de advocacia. Esperamos que ele seja proativo, conheça muito bem o seu cliente, os seus clientes, seus mercados, seus aspectos regulatórios, para que possa complementar os departamentos jurídicos aos quais ele serve. E também, e aí entra o nosso papel de administrador, em alertá-lo sobre todos esses pontos, mas também ensiná-lo a usar métricas de desempenho, a cobrar adequadamente, mostrar por que cobrou adequadamente, mostrar os sucessos ou insucessos que ele tenha, de modo a dar tranquilidade, de modo a dar a seu cliente a certeza de que está bem servido. Tem informação aqui que nossos links estão aí bombando e eu acho que as pessoas têm uma curiosidade grande, eu vou passar para o Cauí, uma curiosidade grande para saber como se processa a contratação e esse preparo, né, das pessoas que chegam ao Poder Judiciário e fazem carreira. O perfil do nosso iniciante é totalmente, diverge muito das iniciativas privadas, dos escritórios, das empresas. E uma coisa que o José, a palestra pretérita que eu assisti dele, claro, a gente sempre sabe, mas ele focou um ponto muito, muito interessante que marcou. Atrás de qualquer documento, atrás de qualquer contrato ou prova seletiva, onde eu vou chegar aqui agora, há pessoas, né? Então, conosco acontece o oposto, né? Nas empresas, vamos fazer aqui um paralelo, há um namoro, a empresa conhece, abre uma seleção para um determinado cargo, então vem, essa pessoa é treinada, ela é investigada, ela é questionada, ela é sabatinada, conhece, aí chega um veredito, então o fulano é o melhor, então vem para cá. Conosco não. Conosco é aberto um concurso público, correto? Que tem os seus requisitos básicos, qual seja o grau de instrução, idade, e prestam a prova de seleção, são aprovados e assumem o cargo X. Muito que bem.
Até pouco tempo atrás, o tribunal não tinha um preparativo para esse servidor. Esse servidor tomava posse no RH e falava, olha, a partir de hoje você é servidor do Foro Regional de Pinheiros. Muito que bem, o cara mora aqui na Zona Sul. Ele, bumba, vai para lá. Então já começa aquela, puxa vida, eu tenho um fórum aqui do lado da minha casa, eu fiz para a capital. A gente sabe que o concurso público é para a capital, ele vai ter que exercer sua função na capital. Porém, não havia aquela questão. Hoje não, hoje nós estamos com a evolução, o doutor Bedran, o próprio doutor Maurício Vidigal, o corregedor, e nós criamos, já há algum tempo, um treinamento. Então, esse servidor novo, recém-empossado, ele não vai diretamente para a unidade judiciária mais. Ele fica conosco 15, 20 dias até, se preparando, conhecendo o que é um cartório, sabendo, porque ele não sabe o que é o tribunal e nem o tribunal conhece ele. Ele não sabe o que ele vai enfrentar pela frente, ele não sabe nem qual é a atuação, ele sabe aquele básico do concurso ou ele conhece porque ouviu dizer. Ele não tem noção do qual é a tarefa dele, qual é o mistério que ele vai ter lá dentro. E a parte interna também, por sua vez, não está preparada para receber o servidor. Até comentei com o doutor Rogério, acho que foi ontem, quando vem um funcionário novo, o pessoal até brinca, ainda bem que você chegou, essa pilha é para você. Não sabe nem o que pilha é essa, né? Então hoje não, nós estamos treinando, inclusive nas salas de aula nós montamos um mini cartório, com todos os itens de um cartório, com toda a sua hierarquia, a iniciar do presidente do Tribunal de Justiça. Então hoje ele fica conosco, repito, tendo uma noção tanto da parte administrativa do Poder Judiciário, como na sua parte operacional, aquele raio de atuação que ele vai ter. Amenizou, o retorno que nós estamos tendo foi muito positivo a nível dos funcionários recém-empossados e nós já estamos partindo para uma reciclagem, conforme o presidente determinou e o CNJ, que devemos reciclar os funcionários com menos de 7, 8 anos. Porque uma pessoa a gente já fez um estudo e um escrevente, vamos dizer assim, para que tenha conhecimento total da tarefa do servidor do Poder Judiciário, é em torno de 5 a 10 anos para ele conhecer todo aquele mecanismo de um processo, começando do A até o Z, até para explicar para um jurisdicionado, um advogado, em termos técnicos e corretos. E aquela coisa, que não repouse mais no manto que eu fiz o concurso, porque eu tenho a estabilidade. Então, pouco me importa, eu não vou ser mandado embora. Então, essa questão nós estamos quebrando esse paradigma do próprio servidor e demonstrando para ele a importância que ele exerce para a sociedade na prestação jurisdicional. Pouco importa um juiz brilhante, um advogado brilhante, se nós tivermos uma serventia despreparada, porque tudo esbarra nela, tudo. Não adianta o juiz determinar que se prenda 10 réus sentenciados, se o cartório não expedir o mandado, se o escrevente não tiver capacitado para isso, o princípio não foi efetivado a ordem. Então, o princípio da efetividade é exatamente isso. É nessa questão, nessa esteira, que eu fico muito feliz de falar isso hoje, que o tribunal está mantendo um treinamento, uma capacitação para os nossos novos servidores. Esse é o discurso que o administrador gosta de ouvir. Gente trabalhando para preparar melhor pessoas, para poder ter um desempenho mais eficiente. Tem muitas perguntas chegando, nós vamos passar então para o módulo das questões. A primeira pergunta aqui de São Paulo, Camila, ela quer saber, gostaria que falasse um pouco sobre remuneração e distribuição de resultados. Esse tema é o tema que o administrador pode talvez mais impactar dentro do escritório da advocacia, porque, na minha opinião, é onde mais se erra quando se toma decisões apressadas. Um bom plano de remuneração e distribuição de resultado, ele não é para sempre. Você pode ter um excelente plano, mas você tem que ter a consciência de que o sistema de remuneração, a política de remuneração, tem que estar atrelada aos objetivos da empresa. E os objetivos, eles se movem, eles se mexem. Então, eu costumo dizer que o sistema de remuneração, ele é um organismo vivo, e você tem que saber disso e tratá-lo como tal. Algumas coisas são básicas. Primeiro, ele não é eterno, por causa do que eu já citei. Segundo, ele não vai agradar a todos. Você pode ter um ótimo sistema de remuneração que não vai agradar a todo mundo. Em terceiro lugar,
esse alinhamento na a estratégia da empresa é muito importante, porque conforme a empresa vai crescendo, vai se mudando um pouco o perfil dela. Se a princípio a captação é muito importante, você acaba movendo a remuneração variável para a captação. Em seguida, a entrega com bom resultado dentro do prazo passa a ser importante. Você, então, altera um pouco o sistema de remuneração para focar os colaboradores nesse tipo de atividade. E assim por diante. Ou seja, a evolução da empresa exige que você faça alterações e evoluções no seu plano. E, em último lugar, eu acredito que é importante que o plano não seja empurrado goela abaixo dos colaboradores. É muito importante a negociação aberta para que todos possam se alinhar. E, sendo o voto vencido, possam se comprometer com o resultado que foi decidido. Eu acho que outras pessoas vão ter uma colaboração aqui em relação ao tema. Quem quer falar? Gostaria. Rogério, na verdade é o seguinte, eu dividi em dois grandes, eu não sei, a pergunta que chegou, talvez, na minha percepção, tem duas vertentes, dois cunhos. A remuneração do advogado e do sócio também. Né? Eu acho que o ponto ideal é fazer com que isso trabalhe a favor de ambos. Né? Então, a remuneração do advogado, no nosso caso, a experiência que eu tenho no escritório em que eu estou há 11 anos, todos os advogados, todos os colaboradores são CLTs. Isso é uma diferença em relação a esse segmento. O escritório tem todos os seus advogados e toda a sua parte de back-office de profissionais contratados, regidos pela CLT. Então, tem uma parte de remuneração fixa e tem a parte da remuneração variável. A remuneração fixa, na verdade, eu tenho que estar atento ao mercado. Eu tenho que estar atento àquilo que o mercado está praticando. Porque hoje em dia, a minha competição não é diretamente só com os escritórios. Eu também tenho outras empresas para a qual pode atrair o meu advogado. Seja um departamento jurídico, uma empresa de auditoria contrata muito advogado, principalmente na área tributária. Enfim, existem alguns outros segmentos que também contratam advogados. Portanto, eu tenho que estar atento ao mercado, acompanhando pesquisa, para que o que eu estiver praticando do ponto de vista de salário seja competitivo e eu possa reter talentos. Fora isso, a remuneração variável. Novamente, eu acho que essa remuneração variável tem que trabalhar para os dois lados. Como assim? Ou seja, eu pago através de um PPR, um PLR, enfim, eu tenho um pagamento adicional por performance. Então, o ideal é que eu, em conjunto com esse meu advogado e com a parte administrativa também, defina prioridades, defina objetivos e metas a serem conquistadas, e à medida que essas metas, esses objetivos são conquistados, eu o remunero através de uma remuneração variável, e eu dei o exemplo aqui, ou através de um PPR, ou de um PLR, e eu pago esse profissional. Portanto, ele vai se sentir motivado em contribuir para poder alcançar essa renda variável, e o escritório vai ter um benefício porque esse profissional vai entregar e vai atingir aquelas metas, aqueles objetivos que ele, escritório, gostaria de atingir. Na parte societária, eu costumo dizer o seguinte, às vezes existe uma expectativa de uma fórmula mágica de distribuição de lucros. Eu reporto o seguinte, não existe. O melhor, isso vale para qualquer sociedade, é aquilo que for acordado entre os sócios. Quer dizer, se eu tenho um bom acordo, vale qualquer metodologia. O importante é que os sócios estejam acordados que aquela forma de distribuição é a mais adequada, é a mais correta. A partir daí, eu vou seguir essa metodologia ou essa forma, eu crio uma situação bastante confortável para todos. O único senão que eu faço aqui, que a gente observa muitas vezes, e aí, mesmo que seja acordado entre os sócios, é uma questão econômica, e muitas vezes as pessoas que estão na liderança, por não ter um suporte administrativo adequado, ignoram isso, é que fazem a distribuição, a repartição, não do resultado, e sim da receita. Então, o que acontece? Olha, o que a gente faturar, a gente divide dessa forma, separa um pacote e o outro pacote fica para custear. Se o que sobrou para custear não for suficiente, o que acontece? Final da linha, eu vou ter prejuízo. É uma equação econômica. Se eu tenho uma receita e antes de chegar no resultado eu cato essa receita, isso é relativamente comum. Eu cato essa receita e divido entre nós sócios aqui e o que sobrou eu uso para pagar os custos, se o que sobrou não for suficiente, no final eu vou ter um prejuízo. Então, o único cuidado que eu chamo é essa atenção, porque isso é uma prática recorrente e a gente observa que muitos escritórios, sem uma orientação, acabam cometendo equívocos financeiros por não administrar e não gerir corretamente essa distribuição. Muito bem. Temos aqui um comentário que veio pelo Twitter, do fórum. Hoje é natural termos um contato... Não, desculpa, tem um outro aqui anterior.
A administração legal veio para melhorar os serviços ou para burocratizar? Posso responder? Eu acho que não é muito inteligente, não é muito inteligente achar que o administrador veio para burocratizar o serviço legal. Muito pelo contrário. Como diz bem o João, os advogados não têm na escola de direito a cadeira administração. E quando você junta 2 advogados, você tem 2 ideias. Quando você junta 3 advogados, você tem 3 ideias. E se os 3 trabalham para o mesmo cliente e o seu trabalho não for coordenado, geralmente, quando os 3 estão sozinhos, o trabalho não é coordenado, certamente essa coordenação pode ser feita por eles mesmos, mas será feita de maneira muito melhor se houver um administrador dentro do escritório coordenando os trabalhos, coordenando a entrega dos trabalhos, não que ele vá ter contato com o cliente, mas que vá ajudá-los a trabalhar em conjunto. Eu tenho certeza, e temos trabalhado nisso nas empresas para as quais fazemos consultoria, a administração legal não veio para burocratizar o serviço, veio para facilitar o trabalho, reduzir custo, reduzir despesa e tornar e evitar, por exemplo, como bem colocou o Mário, que se distribua lucro econômico e não se distribua caixa realmente que ficou disponível para distribuir. O que se via no passado, só esse exemplo, creio que mata a questão. Alguns escritórios dizem, faturamos tanto, então pagamos os advogados, esse é o lucro econômico nosso, como é que a gente distribui? E até fazer empréstimos bancários faziam para distribuir lucro. O administrador legal, o administrador veio para ensinar ou para ajudar o advogado, ou o conjunto de advogados, a entender o que é lucro, como se distribui o lucro. Veio, só para isso, eu diria que a administração legal não burocratiza o escritório, pelo contrário, ela ajuda o escritório a administrar melhor os seus negócios. Você quer comentar? Parece que o Paulo levantou a mão. Rapidinho. Depois o Mário. Eu acho a administração legal, eu acho a administração estruturante para a questão jurídica, para o departamento jurídico. Eu não tenho dúvida que, na minha carreira, eu fui primeiro advogado e depois fui ser administrador. Eu fui ter um treinamento como administrador, no meu MBA, no caso. E eu sou hoje melhor advogado por causa do meu conhecimento como administrador. O mundo hoje é mais complexo e os recursos são mais escassos. Administrar, antes de mais nada, é fazer gestão. E fazer gestão é saber usar esses recursos de forma mais inteligente, procurando maior produtividade e maior eficiência. Então, eu acho fundamental a administração. Acho mais. Acho que não será possível advogar no futuro sem uma boa gestão. Tá? Porque realmente cada vez o mundo está mais complexo. Por favor. Se permitir, guardadas as devidas proporções do nosso mundo lá de dentro, também não há o que se falar hoje, um avanço processual, uma celeridade, sem uma administração. O tribunal já é burocrático, a administração veio para romper isso. Eu queria fazer um comentário, assim, a pergunta e nos termos que a gente usou aqui, inclusive, sobre a pergunta que é burocracia, se é mais burocrático ou não. E aí começam algumas discussões seguintes, que são questões de semântica e muitas vezes se cria algo pejorativo aquilo. Portanto, dizer o seguinte, a burocracia não é um problema. O que é um problema é o excesso de burocracia. Burocracia é organização. Então, quando alguém fala, está ficando mais burocrático, muitas vezes precisa mesmo ser mais burocrático. O importante é você saber medir essa burocracia. Burocracia vem organizar, vem regulamentar, vem disciplinar. Vou dar um exemplo. Um escritório pequeno, muitas vezes, eu não tenho um processo de pagamento. É um sócio, uma secretária e um estagiário, tem que pagar uma conta, a secretária conversa com o sócio, ela não paga isso aí. Beleza, não precisa de nenhum formulário. A partir do momento que eu tenho um escritório com 700 pessoas, não dá para chegar uma conta para pagar e falar, paga aí. Bom, primeiro, quem pediu isso? Quem comprou? O produto foi entregue? O valor praticado é um valor justo? Quem tem alçada para pagar? Então, tem um formulário, tem procedimentos, Então, quem pode comprar, quem tem alçada para isso, quem pode aprovar até tanto, assina, tem um prazo para que eu possa gerir o meu fluxo de caixa, enfim.
Isso é uma burocracia, isso é uma organização. Mas numa estrutura grande, não ter isso é bagunça. Né? Então, assim, cuidado quando a gente usa o termo burocracia, porque é algo meio pejorativo e se cria uma figura sobre isso e, na minha percepção, inadequada. Então, burocracia é importante. O que é importante é você não ser burocrático, né? Ou seja, é você disciplinar e desenhar um tamanho de organização adequada que não ingesse a operação, mas que gere controles, para que você possa administrar e gerir e controlar, tendo o melhor resultado possível, sendo mais eficiente com maior eficácia. Meu comentário seria sobre esse ponto. Muito bem, tem mais perguntas aqui. Vamos passar para essa outra do fórum, também instigativa. Hoje é natural termos, é anônima a pergunta, hoje é natural termos um contador em todas as empresas. Mas e o administrador legal? Será que já não está na hora de regulamentarmos a responsabilidade de se ter um administrador formado em todas as empresas? Nós sabemos que não se forma administradores legais na quantidade necessária e nem na velocidade necessária. Naturalmente, o caminho é o treinamento em administração, ou seja, para uma escola de graduação, ou seja, como alguns aqui da mesa fizeram uma especialização ou um MBA. Naturalmente, não estamos falando aqui de uma reserva de mercado, mas sim de competência. Quer dizer, as pessoas que desenvolvem a competência da administração ao longo da sua trajetória profissional e acadêmica e se preparam, sem dúvida, são fundamentais em qualquer desses três ambientes onde as nossas células atuam: Poder Judiciário, Departamento Jurídico e Escritórios de Advocacia. Alguém quer fazer algum comentário? Sim, Rogério, eu gostaria de complementar. Desde que nós iniciamos esse grupo de administração legal, eu sempre me manifestei contra o termo administrador legal. Nós somos administradores legais porque trabalhamos e temos prestado serviços ou em departamentos jurídicos, ou escritórios de advocacia, ou no judiciário. A administração em si é a mesma em qualquer área. Há certas peculiaridades no escritório de advocacia que o administrador tem que aprender quando lá entra. Mas como diz bem o Mário, não podemos ser burocráticos. Né? Administrar é gerir, administrar é controlar. E você tem que ser administrador, não necessariamente com o título administrador legal. Eu acho que o termo administrador legal, na verdade, isso aqui é uma influência norte-americana, né? É uma tradução literal do que se usa lá fora. Então, nos Estados Unidos, você tem o Legal Administrator, e, na verdade, se fez uma versão para o português, e esse termo tem sido usado aqui. Eu concordo no seguinte sentido, que realmente o administrador é o administrador. Um dos desafios, das discussões que a gente tem feito nesse grupo já há alguns anos, é exatamente isso. Por quê? Como vários segmentos têm algumas particularidades. Então, entender essas particularidades, se eu consigo preparar e treinar profissionais para administrar e gerir, conhecendo o segmento, eu vou ter um ganho maior, né? Eu vou ter um benefício maior. Então, às vezes, a gente tem uma resistência dizendo que, não, mas escritório é diferente, você não entende. Diferentes são todos os negócios. Né? Administrar um banco é diferente, administrar uma escola que é diferente, administrar uma agência de publicidade que é diferente de administrar um hospital em escola de advocacia. O importante é entender essas particularidades. Mas o conceito administrar, o conceito gestão, é um só. Muito bem. Nós temos várias outras perguntas. Infelizmente, o tempo está correndo. Nós temos 20 segundos só. As perguntas serão respondidas posteriormente por e-mail, se as pessoas encaminharem essa informação. Tem perguntas aqui sobre procedimentos que acabam transformando o advogado, uma pessoa que trabalha numa linha de produção. Quer dizer, isso não vai dar para abordar, precisa de bastante tempo mais. Eu gostaria de encerrar agradecendo primeiro às pessoas que participaram. Foi muito bom compartilhar com vocês esses momentos. Esperamos poder repetir isso em breve. Agradecer a presença do Dr. Cauí Aguiar, A honra é minha. do Mário Ezequiel, Obrigado. João Paulo Rossi, obrigado. Muito obrigado. José Abramovski, muito obrigado. Flávio, sem a equipe da Relações Externas, você, Daniel e todo o pessoal, não seria possível a gente estar fazendo esse trabalho aqui. Muito obrigado para vocês. Obrigado, Rogério. Transmitiria a todos da equipe. Agradeço toda a mesa pela participação, pela brilhante participação. Vocês aí, em casa ou no escritório, também agradeço o volume de perguntas que chegaram para esta
transmissão. Lembrando que no dia 25/11 nós teremos mais uma, agora sim, tratando do tema de governança corporativa e auditoria, com o CRA do Rio de Janeiro. Muito bem, muito obrigado a todos novamente e até uma próxima transmissão.